manter o Fundeb, o novo Fundeb, tal como ele existia antes, tá? A diferença é que ele saiu lá das disposições transitórias da Constituição brasileira, com prazo de vigência, e entrou para a parte permanente da Constituição, se tornando um fundo permanente de financiamento da educação básica pública no país, tá? Continuam sendo 27 fundos estaduais de natureza contábil, com a mesma cesta de recursos, tem duas variações que são um pouco relevantes no volume de recursos, mas é importante para a discussão da questão do piso do magistério. Ó, foram excluídos os recursos da chamada Lei Candir, né? E foram incluídos as alíquotas adicionais do ICMS criadas para financiar os fundos de combate à pobreza. E as matrículas também são as mesmas. São as matrículas da educação básica presencial, no âmbito de atuação prioritária de cada ente federado. Então, para deixar bem claro isso, matrícula de ensino médio de rede municipal não conta, matrícula de educação infantil de rede estadual não conta. Entram também as instituições conveniadas, né, de creches, pré-escolas, educação especial, educação no campo com formação por alternância. Uma novidade é a possibilidade de parceria com instituições do Sistema S para oferta da educação profissional e com aquelas ponderações que já existiam antes, variando o valor por aluno anual do Fundeb por etapas, educação infantil, creche, pré-escola, iniciais, finais do fundamental, médio, modalidades, por exemplo, educação especial, indígenas, quilombolas, duração da jornada, parcial e integral, tipos de estabelecimento urbano-rural. Adiante. Qual é a grande novidade do novo Fundeb? Por favor, podem passar. É a complementação da União, tá? Que primeiro ela aumentou do que era antes, de 10% sobre o valor total dos 27 fundos estaduais para 23%, mas num crescimento gradual. Foi 12% em 2021, 15% em 22, 27% esse ano, depois vai ser 19, 21, chegando a 23 no ano de 2026. Mas, além disso, esses recursos da complementação da União ao novo Fundeb passaram a ser distribuídos, alocados, pelo que se passou a chamar de modelo híbrido. Tem a complementação valor aluno ano do Fundeb, que é como no antigo Fundeb, né? Se calcula o valor do Fundeb em cada ente federado, e esse valor em cada unidade federada, em cada estado e no DF, esse valor é o mesmo para a rede estadual e para todas as redes municipais naquele estado, e aí os que têm menor valor aluno ano do Fundeb são contemplados com esse recurso da União e chega à rede estadual e a todos os municípios naqueles estados que recebem esses recursos. Para 2023, tem 11 estados beneficiados, tá? Na complementação VAT, valor aluno ano total, eu entendo que é um avanço muito significativo no efeito redistributivo. Olha, a frase que a gente diz para simplificar isso é o seguinte: nós temos municípios ricos, não pobres, em estados pobres, e temos municípios com poucos recursos em estados mais ricos. Então, o valor aluno ano total é calculado para cada ente federado. E esses recursos da União chegam para redes de ensino, não para o Estado e todos os seus municípios. Então, concentra ainda, vocês vão ver na sequência, predominantemente naqueles mesmos estados que têm a primeira forma de complementação da União. Mas tem estados lá que não recebem, por exemplo, municípios lá que não recebem, por exemplo, São Francisco do Conde, na Bahia, não recebe, né? E, em compensação, tem municípios em Minas Gerais, em São Paulo, em Goiás, no Espírito Santo, que passam a receber esses recursos, tá? E a complementação VAT começou a ser distribuída em julho de 2021, todo o ano passado, esse ano também. E a complementação VAR, que é valor aluno ano resultados, começou a ser distribuída esse ano, e essa é a que está mais polêmica de todas, tá? E, em função dos impactos da pandemia na educação, para esse ano, 2023, os critérios de distribuição desses recursos foram excepcionalmente definidos por regulamento do governo federal. Adiante, por favor. Uma novidade importante da lei também
Nós estamos aqui falando com o Brasil inteiro, né, professora? Então, tem representantes também daqueles estados que foram contemplados na vigência do antigo Fundeb com a complementação da União. Vocês sabem que, ao longo do ano, temos estimativas de receitas, e a gente só sabe a receita efetivamente realizada do ano anterior no mês de abril do exercício seguinte. Então, no mês de abril, tem o que se chama de ajuste da complementação da União ao Fundeb. Alguns têm crédito, mas em alguns momentos, alguns estados e o conjunto dos seus municípios tiveram ajuste a débito, e às vezes foi muito duro para o ente federado, né? Desconto de dinheiro na conta do Fundeb do município. Para enfrentar essa dificuldade, o que a nova lei do Fundeb determinou? Que além daquela que já era obrigatória, estimativa de receita do Fundeb, até o dia 31 de dezembro de cada exercício, para o exercício seguinte, também tem que ter novas estimativas ao longo do exercício. Então, as estimativas de receita vão sendo corrigidas em função da receita que vai sendo efetivamente arrecadada, a cada 4 meses. Isso aqui gerou uma dificuldade de interpretação, viu, que a gente vai ter que resolver esse ano. Então, a primeira portaria é até 31 de dezembro, para os 12 meses do exercício seguinte. A segunda é até 30 de abril, olhem só, esse mês, nós estamos no dia 14, tem que sair essa portaria, para os 8 meses seguintes, de maio a dezembro. Depois, até 31 de agosto, uma terceira portaria de reestimativa das receitas do Fundeb para os últimos 4 meses. E gerou uma controvérsia com o FNDE, porque eles entendem que tem que ter mais uma portaria em dezembro. Só que nós vamos ter que resolver na atualização da lei esse ano. Eu, particularmente, acho que é dispensável. E se tem mais uma em dezembro, a anterior não é para cada 4 meses, vira para 13, e a de dezembro é para um mês só. E olhem que confusão que isso gerou. Por exemplo, no ano de 2021, aumentou de 31% para 33% o reajuste do piso do magistério em função dessa portaria de dezembro. Adiante, por favor. Então, em dezembro de 2022, nós tivemos 2 portarias publicadas. A primeira, a número 6, que foi assinada no dia 28 de dezembro, publicada dia 29, com a última estimativa de receitas para 2022. E a portaria 7, que foi publicada a primeira vez no dia 30 de dezembro e depois foi republicada no dia 3 de janeiro, com a primeira estimativa de receitas para 2023. Olha, colegas, a portaria que é assinada da economia, os governos mudam a estrutura dos ministérios, elas são pequenas, são textos pequenos. O que importa mesmo são os chamados anexos, tá? O anexo 1 e 2 trata da complementação VAF, né? O anexo 1 tem o VAF de cada estado e DF do Brasil, por modalidades de educação, então, qual é o valor da creche, qual é o valor da pré-escola, etc. E o anexo 2 tem o cronograma de distribuição dos recursos dessa complementação da União para esse ano, 11 unidades federadas que estão contempladas com esse recurso. O anexo 3 e o 4 trata do VAT, do valor aluno ano total. Então, o anexo 3 tem os VATs calculados de todos os entes federados que se habilitaram para tal, já volto a essa questão da habilitação, e na ordem do menor para o maior, e até aquele que recebe recursos da União, tá? Separando, né, os primeiros recebem a complementação VAF, a partir de determinado momento não recebe mais. E o anexo 4 é o cronograma de distribuição desses recursos. O anexo 5 e 6, que são novidade desse ano, se referem aos recursos da complementação VAR. O anexo 5 tem as redes beneficiadas e o valor total que cada rede vai receber, e o anexo 6 tem o cronograma de distribuição. Agora, em abril, até o final desse mês, mais 2 portarias têm que ser publicadas pelo governo federal. Uma com o ajuste de 2022 e a outra com a segunda estimativa de 2023. Adiante, por favor. O VAF, vamos pegar o primeiro, tá? O valor aluno ano do Fundeb.
Ele é calculado com as receitas do Fundeb em cada unidade federada, considerando as matrículas do censo escolar do ano anterior. Nesse período de transição, nos exercícios de 21, 22 e 23, as ponderações, aquela variação de valor creche, pré-escola, iniciais, finais, urbano, rural, são as de 2020, que foram prorrogadas, a sua utilização foi prorrogada, a sua utilização para esses 3 anos. De acordo com a última estimativa de 2021, o VAF mínimo foi R$ 4.462,83, e 11 estados foram beneficiados. Olhem só, na portaria do ajuste, né, o Paraná teve ajuste a débito. Aliás, eu até hoje não entendi como é que o Paraná entrou em algum momento na complementação VAF do Fundeb em 2021. Deve ter tido algum problema na estimativa de alguma receita do Estado lá, que estimou bem abaixo do que terminou efetivamente sendo arrecadado. A última estimativa de 2022, o VAF mínimo subiu para R$ 5.122,80, e 9 estados foram beneficiados, sendo que o Rio Grande do Norte entrou e saiu também, entrou no primeiro quadrimestre e depois saiu. E nessa primeira estimativa para esse ano, o VAF mínimo é de R$ 5.208,46 e tem 11 estados beneficiados. Prestem atenção no seguinte, colegas, tem 9 estados que estão sempre nessa conta, que é o Amazonas e o Pará da região norte, e 7 estados da região nordeste, menos Sergipe e Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte entra e sai, o Rio de Janeiro entra e sai, e, estranhamente, o Paraná entrou no ano de 2021. Adiante. Por favor. Quando a gente vai para o VAT, colegas, a coisa ficou bem mais complicada. Porque, olhem só, vocês lá que estão nos conselhos municipais e nos CACs do Fundeb devem ter acompanhado isso. No antigo Fundeb, para complementação VAF, o gestor não tem que fazer nada diferente do que ele já faz. O censo escolar. Ponto. Né? E o censo escolar vale para um monte de coisa. Para o dinheiro da merenda, para o dinheiro do transporte, para o PDDE, não é só para o Fundeb. Agora, para o VAT, os entes federados têm que se habilitar fornecendo informações orçamentárias, contábeis e fiscais nos sistemas de informática do Ministério da Fazenda, que é o SICONF, e do Ministério da Educação, que é o CIOP. Por quê? Porque o VAT considera os recursos do Fundeb e todos os demais recursos da educação que estão fora do Fundeb. Vamos lá. Os 5% que não estão no Fundeb, do FPM, por exemplo, do ICMS, por exemplo, tá? Os 25% dos demais impostos que não estão no Fundeb, por exemplo, do IPTU, do ISS-QN, são impostos arrecadados pelos municípios, dos quais 25% também têm que ser destinados a despesas de manutenção e desenvolvimento e ensino, mas que não integram a cesta do Fundeb. O IOF-Ouro, os royalties do petróleo e gás. Essas informações são fornecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Mais o salário educação, que é uma contribuição social destinada exclusivamente para a educação básica, certo? E os programas universais, que a lei diz que serão definidos pelo governo federal. E para esses 3 anos foram definidos esses 4 programas, que são os 4 programas universais com base na matrícula do FNDE. A merenda, o dinheiro na escola, o transporte e o livro didático. Observem, colegas, que o livro didático é o único desses aqui que o governo federal transfere o bem físico, o livro, faz os livros chegarem às escolas. Mas é possível converter esses livros no valor em dinheiro que eles correspondem, né? Agora, tem aqui uma polêmica que é o seguinte, essas receitas são todas usadas do segundo exercício para trás, então, para calcular o VAT de 2023, foram consideradas as receitas de 2021, né? E corrigidas por um percentual calculado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Não sei se vocês lembram dessa história, mas a complementação VAT, no último momento, na prorrogação do segundo tempo da tramitação da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados,
A complementação VAT aumentou, a complementação total, que seria de 20%, aumentou para 23%, e entrou o seguinte dispositivo constitucional, que ficou bem complexo, que 50% dos recursos globais da complementação VAT têm que ser destinados à educação infantil. Em função disso, para a distribuição dos recursos da complementação VAT, são as mesmas ponderações da complementação VAF, mas as matrículas da educação infantil são multiplicadas por 1,5. São consideradas em maior número de matrículas para garantir essa subvinculação para a educação infantil. Em relação a isso aqui, também está super polêmico, uma questão que nós vamos ter que resolver esse ano, porque para nós, para mim, era assim, recebeu complementação VAT, 50% daquele valor vai para a educação infantil naquele município. O governo federal não entendeu assim. Ele entendeu que é 50% do global e fez um cálculo de percentual nessa portaria de maio de 2021, de um percentual diferenciado para cada um dos municípios contemplados com esses recursos federais, que varia de 20 e poucos por cento a 60%, ninguém entende direito por quê, isso só está complicando o uso desses recursos e a prestação de contas desses recursos. Além disso, também está definido na Constituição do Brasil que o mínimo de 15% da complementação VAT devem ser destinados a despesas de capital. Adiante. Na portaria, com a primeira estimativa desse ano, os valores desse ano são esses que vocês têm aí. A contribuição de estados, DF e municípios são 224 bilhões, a complementação VAF, 10% daquele primeiro valor, são 22 bilhões, a complementação VAT, 6,25% daquele valor total são 14 bilhões, e a complementação VAR, 0,75%, são 1,687 bilhões, o que soma 263 milhões. O VAF mínimo é 5.208 e o VAT mínimo é 8.180. Adiante. Aqui, gente, para a gente ter uma ideia, eu não vou passar por todos os números, é óbvio, essa palestra fica com vocês, depois cada um de vocês pode olhar o seu estado lá, certo? Nós temos na coluna da esquerda o VAF de cada ente federado, que olhem só, vou repetir, o VAF é o mesmo para a rede estadual e para todas as redes municipais em cada estado brasileiro, ordenados por valor, né? E aqueles que estão cinzentas no fundo são os 11 estados que, nessa primeira estimativa, têm a complementação da União VAF, que, portanto, ficam com o valor mínimo nacional, tá? Que é os R$ 5.208. E do lado de cá, a gente tem o VAT, o valor aluno ano total, das redes estaduais do Brasil. Só das redes estaduais do lado de cá, tá? Então, Roraima continua em primeiro lugar, Tocantins estava em terceiro, passa para segundo. Vejam que é interessante, São Paulo não está tão bem na foto, São Paulo está lá em 10º lugar, né? E uma questão interessante são esses em vermelho. Esses em vermelho são os que não forneceram as informações necessárias para o cálculo VAT da rede estadual e que, portanto, ficaram inabilitados, nem concorreram a receber esses recursos, tá? Olhem que interessante, nos 2 anos anteriores, o único estado que estava inabilitado era o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro tem sido o único ente federado que não cumpriu os 25% nos 2, 3 últimos anos, tá? Agora, aumentou para 7 o número de inabilitados. Com base na experiência do meu estado, o Rio Grande do Sul, que é um inabilitado, eu acho que uma das razões para isso, colegas, é aquela proibição que a emenda constitucional do Fundeb incluiu na Constituição brasileira do uso dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, e, portanto, do Fundeb, para pagamento de aposentadorias e pensões. O meu estado sempre usou e continua usando, por isso é que ele não se habilitou. Tá? Adiante. Agora, aqui eu fiz a mesma coisa com as capitais brasileiras. E vocês podem acessar no portal do governo federal, né, as portarias lá no portal do FNDE,
e ver o município de vocês, lá no anexo 3 da portaria 7 do ano passado. Qual é o VAT do município de vocês, tá? O VAF é o mesmo para a rede estadual e todas as redes municipais, e do lado de cá a gente tem o VAT das capitais. Vejam que Porto Alegre e Rio Grande do Sul é o 7º do lado de lá, né, entre os VAFs. No VAT, Porto Alegre é o 1º. E aqui o único inabilitado é Brasília, o DF, é que a gente bota Brasília quando coloca as capitais também, ok? Adiante. O VAT, olhem que interessante. Essa determinação constitucional, legal, é da lei, da lei de regulamentação, de usar os recursos de 2 anos atrás, para calcular para 2023 foi usado 2021, e 2021, colegas, no segundo... lembrem, vamos lembrar da pandemia, né? Não é bom a gente ter que lembrar da pandemia, mas em 2020 a receita caiu, foi lá para baixo, em função do impacto da pandemia nas atividades econômicas no país todo. Em 2021, especialmente no segundo semestre, teve um aumento fora da curva das receitas no país, por isso que a variação do valor aluno ano ficou em 33%, o ajuste do piso para 2022, baseado nesse critério, que é controverso, né, a sua legitimidade jurídica, ficou em 33%, teve um aumento extraordinário da receita, muito mais decorrente de inflação, de aumento de preços de combustíveis, de energia, né, do que de aumento da capacidade de produção do país. Aí, ao mesmo tempo, pega as receitas de 2021 e a Secretaria do Tesouro Nacional corrige essas receitas com 44%. Olha, nós tivemos mais municípios habilitados e menos municípios beneficiados. Olhem só a lista lá embaixo. Ó. A gente teve 5.540 em 2021, 5.567 em 2022, 5.506, mais do que em 2022, e o número de habilitados caiu de 2.157 para 2036. Adiante. Eu acho, viu, vou adiantar aqui, que essa decisão de calcular o VAT com os recursos de 2 anos atrás está gerando distorção. Tem municípios, é o caso do meu estado, do Rio Grande do Sul, que tem um VAT, prestem atenção, um valor aluno ano total, neste ano, menor que o VAF, valor aluno ano do Fundeb, deste ano no estado, porque está considerando o valor aluno ano do Fundeb de 2 anos atrás. É muito estranho. Se o valor aluno ano total é o dinheiro do Fundeb mais o que está fora, como é que o valor total pode ser menor que o do Fundeb, né? Isso aqui, colegas, eu tiro lá do anexo da portaria do governo federal, o menor valor aluno ano total do Brasil, que é Val Ferraz, no estado do Piauí, que teria, sem a complementação da União, já com a distribuição interna do Fundeb no estado, R$ 3.700 aluno ano, e com a complementação da União, pula para 8.180. Aí o último estado que ganha essa complementação são 200 e poucos que ganham, 2.000 e poucos que ganham, né? R$ 8.176, vê que ele tem menos de R$1 de diferença do VAT mínimo, né? Depois o primeiro que deixa de receber e o maior valor aluno ano total do Brasil pelos cálculos do governo federal nesta primeira portaria para 2023. Vejam que incrível, colegas. De qualquer jeito, a diferença ainda fica de 8.000 para 32.000 o valor disponível para investir na educação por aluno entre os municípios brasileiros. O efeito redistributivo do Fundeb é fantástico, mas ainda há uma desigualdade significante, né? Adiante, por favor. Agora, VAR. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês que são dos municípios, dos conselhos municipais e dos CACs do Fundeb. A complementação VAR da União não é base de cálculo do mínimo de 70% para pagamento dos profissionais da educação. Os 70% se calculam sobre o Fundeb do Estado,
mais a complementação valor aluno ano do Fundeb, VAF, mais a complementação VAAT, valor aluno ano total. Essa terceira forma de complementação, a complementação VAR, o que o município receber, se receber, né, esses recursos, não são base de cálculo dos 70% para a remuneração dos profissionais da educação. Essa complementação começou esse ano. Gente, uma polêmica imensa, porque isso não está na Constituição, colegas, isso está na lei. A lei de regulamentação estabeleceu condicionalidades e depois regras para cálculo dos indicadores para a distribuição desses recursos. Olha, a grande questão da condicionalidade VAT, da condicionalidade VAR, nós vamos ver numa penúltima transparência, é que agora eu primeiro tenho que estar habilitado. Depois eu posso estar habilitado e, mesmo assim, não ser beneficiado. Isso gerou, viu, uma dificuldade de compreensão absolutamente que a gente pode entender, principalmente nos estados do Nordeste, aqueles que já têm complementação VAF, porque era assim, ó, professora, a complementação VAF, o estado do Piauí recebeu, todos os municípios do Piauí recebem. Agora, a complementação VAT, alguns municípios do Piauí não recebem. Aí o município diz assim, mas por que ele recebeu e eu não? Porque ele estava acostumado que todo mundo recebia. Só que a complementação VAT e a complementação VAR não é assim. Não é para todos os municípios no estado contemplado, tá? Então, quais são as condicionalidades? Olha, gente, isso deu tanta polêmica. Primeira, cargo ou função de gestor escolar provido por critérios técnicos de mérito ou desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Bom, primeira coisa, uma dificuldade de entendimento dessa condicionalidade foi a comparação com a estratégia do Plano Nacional de Educação, porque o Plano Nacional de Educação exige participação da comunidade e exige critérios técnicos de mérito e desempenho. Aqui não. Aqui exige critérios de mérito e desempenho. Pode ou não, é uma opção de cada ente federado ter participação da comunidade. Então, por exemplo, pode ter uma seleção de candidatos ao cargo de diretor por critérios técnicos de mérito e desempenho e depois, entre esses, seria simplesmente indicado pelo prefeito. Está contemplando essa condicionalidade. Isso aqui tudo foi discutido na Comissão Intergovernamental do Fundeb. Os entes federados tinham que inserir no CIMEC do MEC o documento que comprovava que eles estavam cumprindo essa condicionalidade. E a Comissão Intergovernamental aceitou que fosse lei, decreto, portaria ou resolução. Tá bom, agora olhem a dificuldade que vai ter aqui para frente. Tá, o município foi lá e colocou esse documento. Aí, o ano passado. Aí, esse ano tem troca de diretor e ele não segue aquele decreto que ele colocou lá. Como é que a gente vai acompanhar anualmente se essas condicionalidades estão ou não sendo efetivamente cumpridas? A segunda condicionalidade, que é muito importante, colegas, porque é para garantir uma real representatividade da avaliação do desempenho dos alunos, né? É que no mínimo 80% dos estudantes tenham participado nas provas do SAEB. Só que essa condicionalidade foi suspensa para o ano de 2023 em função de que essa avaliação, a última avaliação foi em 2021, e pelo impacto da pandemia, o percentual de alunos participantes nas provas do SAEB foi muito variado. Teve rede que teve 80%, teve rede que teve 20%. Então, não dava para exigir para 2023 esses 80% no SAEB de 2021. Para agora, para o SAEB de 2023, vai ser exigido. Redução das desigualdades educacionais por nível socioeconômico e por raça dos estudantes, isso foi calculado pelo INEP, nós vamos ver na sequência como foi difícil. A quarta condicionalidade, regime de colaboração entre Estado e município formalizado na lei estadual da cota municipal do ICMS por indicadores educacionais. Que, olhem só, isso também foi introduzido na Constituição do Brasil pela Emenda Constitucional 108 do novo Fundeb. E dava prazo de 2 anos para os estados fazerem essa lei, que venceu em agosto
de 2022. Mas, na realidade, os estados saíram atrás disso e pressionados pelos seus municípios, porque isso virou condicionalidade do VAR, né? E o quinto era referenciais curriculares alinhados à BNCC. Esse, viu, colegas, a maioria dos municípios brasileiros já tinha, independente da exigência da lei do Fundeb, ter transformado isso em condicionalidade. Prestem atenção nisso aqui. A 2, suspensa para o ano de 2023. A 3, calculada pelo INEP. A 4, quem tinha que colocar lá no CINEP, no CIMEC, eram os estados. Quais eram as duas condicionalidades que os municípios tinham que tomar a iniciativa de informar e inserir os respectivos documentos? A 1 e a 5. Olha, deu tanta dificuldade, os prazos foram prorrogados. Dos currículos, por exemplo, primeiro foi informado na plataforma do CAED, o CAED ia transferir para o CIMEC, aí não deu certo, aí vários municípios foram informados que eles tinham que inserir de novo. Olha, foi muito complicado e foi um trabalhão para os técnicos do MEC, viu? Ficarem acompanhando sistematicamente o cumprimento dessas condicionalidades e verificando se os documentos inseridos eram os corretos. Eles chegaram a nos dizer, gente, que teve município que inseriu errado a lei de criação do cemitério, em vez de colocar os referenciais curriculares. Imaginem o trabalhão que eles tiveram, o trabalho dos gestores municipais de fazer a inserção dessas informações e documentos, e o trabalhão dos técnicos do MEC de ficar controlando se estava tudo certo. Adiante. Várias resoluções foram feitas da Comissão Intergovernamental e portarias do MEC para tratar dessas condicionalidades nesse ano, tá? A primeira resolução da Comissão Intergovernamental diz que o INEP tinha que apresentar como é que ele ia calcular a condicionalidade 3 e como é que ele ia calcular os indicadores da complementação da União, tá? Adiante. Olha só, a resolução 5 tratou de como o INEP calculou a condicionalidade 3. Gente, ninguém está entendendo direito isso. Para começar, eles consideraram os dados do SAEB de 2017 e 2019, porque 2021 está fora da curva em função da pandemia. As médias dos estudantes em língua portuguesa e matemática nas 3 séries que o SAEB avalia. A rede tinha que ter número de alunos suficientes para poder dividir os alunos, né, classificar os alunos em 4 quartis por nível socioeconômico e em 2 categorias por raça e cor. Aí, como é que eles fizeram? Na redução das desigualdades por nível socioeconômico, a média de aprendizagem dos alunos do quartil mais pobre comparado com a média de aprendizagem do quartil mais rico, mais alto, mais baixa, mais alto, né? E se essa diferença entre 2017 e 2019 diminuiu ou não. Foi assim que eles calcularam. E a de raça e cor, eles consideraram 2 categorias. Uma categoria juntaram os alunos com pele preta, parda e indígena, e a categoria 1 com pele branca e amarela, e fizeram a mesma coisa. A média de aprendizagem da primeira categoria comparada com a média de aprendizagem da categoria 1, da 2 com a 1, em 2017 e em 2019, para saber se reduziu ou não. Olha, tem 2 problemas aqui. Primeiro é que se a rede não tinha dados para esse cálculo, ela foi considerada habilitada. Então, por exemplo, se uma rede só tem aluno branco, lá um município do interior de Santa Catarina, só tem aluno branco, não tem condições de calcular isso, habilitada está. Um município do interior da Amazônia, que só tem indígena, não tem como calcular, está habilitado, né? Complicado. Segundo, essas declarações foram tomadas nos questionários preenchidos pelos alunos no SAEB. São autodeclarações de crianças e adolescentes.
em 3 séries, 5º ano, 9º ano e 3ª do médio, e generalizadas para toda a rede. Então, muito complicado esse cálculo. E ninguém sabe, não foi divulgado, assim, no teu município a diferença era tanto, não diminuiu, ficou na mesma. Esses cálculos não foram divulgados. É um negócio meio... É falta de transparência para os gestores entenderem. Adiante. A portaria, olhem só, gente, uma portaria de 3 de dezembro para esses cálculos serem feitos em dezembro para começarem a valer no dia 1º de janeiro. Definiu a metodologia do cálculo dos indicadores. Para começar, eu acho que eu pulei alguma transparência aí. A lei diz que para fazer a redistribuição dos recursos da complementação VAR tem que considerar a taxa de atendimento educacional na educação básica, o que inclui também a educação infantil, taxa de aprovação no ensino fundamental e médio, e aprendizagem, que eu acho muito interessante, não é só média e não é só daquele ano, é o que se chama, o que está escrito lá, nível e avanço. Porque 2 redes podem ter a mesma média, mas uma diminuiu e a outra aumentou em relação ao ano anterior, né? Então, são essas as 3 dimensões para o cálculo dos indicadores que estão previstas na lei de regulamentação do Fundeb. O que o governo federal fez? O que o INEP fez? Primeiro, ele separou esses recursos em 2,50%, que é questionável se isso tem base na lei. Se a lei permite que isso seja feito, tá? Então, 50% foram distribuídos pelo que eles chamaram variação do VAR, indicador VAR atendimento. Só que no atendimento, e olhem só, isso está gerando muita polêmica, gente. A lei é explícita, taxa de atendimento. Taxa de atendimento é matrícula sobre população na faixa etária correspondente, né? Eles consideraram a variação da oferta de matrículas na educação infantil para as redes municipais e no ensino médio para as redes estaduais, e mais a taxa de abandono entre 2017 e 2020. Olhem só, isso não é taxa de atendimento educacional. Variação de matrícula não é taxa de atendimento educacional. E na aprendizagem, eles consideraram a aprovação do ensino fundamental e médio, proficiência e nível de aprendizagem, e também a redução das desigualdades socioeconômicas e raciais. Vejam que elas estão consideradas 2 vezes, né? A redução das desigualdades socioeconômicas e raciais são ao mesmo tempo indicador e ao mesmo tempo resultado. Na minha opinião, são resultados, não são indicadores. Adiante. Estamos chegando no fim. Para as redes estaduais, ninguém sabe como é que a condicionalidade 3 foi calculada, tá, gente? Qual é a realidade? Nós temos algumas redes não habilitadas, e aí a portaria do MEC diz quais são as condicionalidades não cumpridas. Então, o Ceará não cumpriu a 3, que é a redução das desigualdades, o Maranhão não cumpriu a 3, Minas Gerais não cumpriu a 1, a 3, a 4 e a 5, ou seja, não cumpriu nenhuma, porque a 2 estava suspensa. Mato Grosso não cumpriu a 3, Piauí não cumpriu a 3, Rio cumpriu a das desigualdades, mas não cumpriu a 1, a 4 e a 5, o Roraima não cumpriu a 3, Santa Catarina a 3 e Sergipe a 3. Mas, além disso, tem 3 unidades federadas que foram habilitadas, mas não foram beneficiadas. É o caso do Acre, do Mato Grosso e de São Paulo. Ninguém está entendendo por quê. Agora, adiante. A condicionalidade 4, colegas, é a do ICMS, certo? Então, é uma lei estadual. Olhem só o que aconteceu. Minas e Rio de Janeiro não fizeram essa lei estadual. Em Minas, os 853 municípios de Minas ficaram todos inabilitados para a complementação VAR, porque o Estado não fez a lei do ICMS. E no caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro entrou com um recurso junto ao MEC, junto à Comissão Intergovernamental, que foi aceito, com a seguinte situação. O projeto de lei do ICMS educacional foi enviado para a Assembleia, mas não tramitou, não foi aprovado, porque o município do Rio entrou com uma ação judicial contra e ganhou uma liminar na Justiça.
Então, o que aconteceu com o estado do Rio? A rede estadual ficou inabilitada, mas as 92 redes municipais foram consideradas habilitadas. Tá? Adiante. Nessa tabela, e aí vocês levam para casa e cada um olhe o seu estado, tá? Tem primeiro o número de municípios em cada estado brasileiro, depois, para o ano de 2023, a complementação VAAT e a complementação VAAR. Então, primeiro, habilitados e inabilitados, beneficiados e não beneficiados. Vamos olhar lá embaixo. 5.568 municípios, 5.506 foram habilitados para a complementação VAAT, mas só 2.036 foram beneficiados. Na complementação VAAR, dos 5.568, 2.100 e... não consigo ler aqui o número, foram habilitados e foram beneficiados 1.908. Ok? Adiante. Estamos chegando no fim, que eu também tenho tempo aqui. Adiante. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês para o desafio desse ano. Olhem só, a lei do Fundeb de 2020 previu que ela própria seria atualizada até 31 de outubro de 2021. Em relação ao quê? As antigas ponderações, lembram que até agora as antigas ponderações estão sendo consideradas as de 2020 até hoje, as novas ponderações de nível socioeconômico, disponibilidade e potencial fiscal e o indicador de educação infantil. A lei foi atualizada pela Lei 14.276 de 2021, que é de dezembro, não é de outubro, é de dezembro, mas esta lei prorrogou as regras de transição e previu nova atualização da lei de regulamentação do novo Fundeb neste ano de 2023 até 31 de outubro desse ano. Olha, eu sempre digo o seguinte, colegas, outubro pode ser dezembro, como já foi em 2021, mas não pode passar de dezembro. Até dezembro, pelo menos, vai ter que ter uma lei que diga assim, prorrogadas de novo as regras de transição, porque se não tiver alguma coisa feita até dezembro, é apagão 1º de janeiro de 2024. Não tem regras para a redistribuição dos recursos do Fundeb. Então, isso aqui é urgente, urgentíssimo, e nós temos todos que participar desse debate junto ao Executivo Federal e principalmente junto ao Congresso Nacional. Uma coisa importante é que essa lei de 2021 já prorrogou o indicador de potencial fiscal para 2027. Então, nós não vamos ter que tratar disso agora, tá? Estamos chegando no fim, acho que faltam 2. Vamos lá? Hã? Alguma coisa comigo? 2 coisas, tá? Para a gente fechar aqui. Quais foram as principais alterações feitas pela lei de 2021? Prorrogou as regras de transição, corrigiu o conceito de profissionais da educação e corrigiu o dispositivo das contas bancárias. Estou vendo o Leomir aqui, a gente tem até hoje um contencioso com o FNDE, porque a partir de quando essas novas regras passaram a valer, né? No nosso entendimento, pelo princípio da anualidade orçamentária, ele deveria valer para o ano de 2021 inteiro. O FNDE bateu o martelo que é só a partir da publicação da lei de 2021. Não sei como é que estão as prestações de contas disso aqui, deve estar uma confusão, porque tinha muito município, por exemplo, que vendia a folha de pagamento e que continuou vendendo a folha de pagamento desde 1º de janeiro de 2021. Para 2022 isso está resolvido, mas como é que ficaram as prestações de contas, como é que estão as prestações de contas de 2021, tá? Ao mesmo tempo, né, olha, uma frase que a gente tem no Congresso é o seguinte, eu fui consultora do Congresso, quando a gente começa a mudar uma lei, a gente sabe onde começa, a gente não sabe onde vai terminar, porque quando começa a mudar, tudo pode ser mudado de novo, né? Outras alterações foram feitas, destaquei 2 aqui, a possibilidade de convênio ou parceria com instituições do Sistema S, para a oferta da educação profissional técnica de nível médio, e o prazo para a inserção dessas informações orçamentárias, contábeis e fiscais para o cálculo do VAAT, que era 30 de abril e ficou fixado em 31 de agosto. Eu acho que agora isso é novo normal. Está na cabeça de todos os gestores municipais que 31 de agosto
é o prazo para fazer isso, tanto que para esse ano só 62 municípios não foram habilitados. E aqueles estados que não foram não é por causa do prazo, é por outros problemas, né? Adiante, colegas, está no fim, acho que é a última. Ou seja, o debate da atualização da lei do Fundeb nesse ano vai ser bem importante. Nós vamos ter que tratar de novo das antigas ponderações. Hoje são 20, e estão as de 2020 em vigência entre 2021 e 2023. Como é que nós vamos definir essas ponderações? No antigo Fundeb se dizia assim, ó, os anos iniciais do ensino fundamental urbano é 1,00, é uma faixa de 0,70 a 1,30, dizia qual eram as creche pré-escola conveniada, municipal, anos iniciais, anos finais, etc. e tal, e depois quem definia era a comissão intergovernamental, né? Que relação essas ponderações devem ter com os custos reais, qual é as regras que a lei vai dizer, qual é o papel que a comissão intergovernamental vai ter, tudo isso está em aberto para a gente discutir, né? Em relação às novas ponderações, em 2021 a 2023 só foi aplicada a de disponibilidade fiscal no cálculo do VAT de cada rede de ensino e na complementação VAT. Mas, por exemplo, pode ser usada essa ponderação na distribuição interestadual? E como é que vai se calcular o nível socioeconômico? Vai continuar sendo com autodeclaração de criança e adolescente de 3 séries? Por exemplo, o professor Ruben Klein, que é um especialista em dados e estatísticas educacionais, propõe que a gente tenha, olha que interessante, professora, uma padronização de dados sobre raça e cor, declaração da cor da pele e dados para calcular o nível socioeconômico na matrícula, e que essas informações sejam transferidas pelos diretores escolares para o censo escolar. Olha, 2 vantagens fenomenais aqui. Primeiro, seria a declaração de adulto, não declaração de criança e adolescente, e seria de todos os alunos da rede, não só dos 3 das séries nas quais as provas do SAEB são aplicadas. Segundo o professor Ruben Klein, ele defende isso desde 85, eu acho. É uma questão que a gente tem que acertar com o INEP, como é que essas informações vão ser coletadas com declaração dos pais ou responsáveis no censo escolar, né? E o indicador de educação infantil é super polêmico. Para vocês terem uma ideia, aquela designação, aquela portaria que definiu aqueles percentuais diferenciados, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, chegou a fazer um ofício solicitando a revogação e que fosse 50% para todo mundo, mas olha, tudo que a gente pediu para o governo não adiantou. Tanto INEP quanto o FNDE, Elmiro, é o que nós dissemos e não teve negociação, né? Nós temos que definir isso de novo. Olha, inclusive o INEP queria tirar da lei, na atualização da lei em 2021, o critério de vulnerabilidade social, ainda bem que não conseguiu, né? E parece que a gente já começou a se entender. Vulnerabilidade social não é a mesma coisa que nível socioeconômico. Nível socioeconômico se calcula de todo mundo para fazer uma variação de distribuição. Vulnerabilidade social é ainda mais para aqueles alunos naquela situação. E tem que considerar, que eu acho que não está sendo considerado também, a diferença entre pré-escola obrigatória e creche não obrigatória, tá? E chegamos ao final, a última. Além, aquilo que eu comentei com os senhores, né, gente? Quando a lei diz que ela tem que ser atualizada em relação àqueles 3 pontos, mas abrindo a discussão, outros podem entrar na roda. Por exemplo, qual receitas vão ser usadas para o cálculo do VAT? Olha só, professora, uma coisa que eu já disse, tenho dito sistematicamente, tem umas coisas difíceis de entender. Tu usa o valor do PNAE, do PDDE para o cálculo do VAT. Eles ficam congelados. Não tem reajuste anual. Só que no cálculo do VAT se reajusta esses valores pelo indicador calculado pela STN. O que é isso, gente? O que é isso? O valor... Isso está lá no orçamento da União. O governo federal sabe qual é o valor do PNAE que ele está passando para cada ente federado. Por que tem que usar o de 2 anos atrás e corrigir quando, em geral, esses valores ficam 3, 4, 5 anos sem correção nenhuma? É uma coisa estratosférica de entender. E, com certeza, isso está na lei, não está na Constituição. A Constituição prevê a complementação VAR, mas as condicionalidades e os indicadores estão na lei. Por exemplo,
Nós vamos manter todas as condicionalidades ou vamos manter só a 2 e a 4, que é os 80% de participação em a lei de ICMS, porque essas duas são de fácil aferição a cada aplicação do SAEB, a cada ano, a lei de ICMS, e deixar para a Comissão Intergovernamental do Fundeb pactuar outras condicionalidades. E em relação aos indicadores para a distribuição dos recursos do VAR, tem base legal para definir 2 indicadores diferentes? Nós vamos usar a taxa de atendimento ou usar a evolução de matrícula? Se vamos usar a evolução de matrícula, tem que mudar na lei, que a lei está dizendo taxa de atendimento, certo? E nós vamos considerar a redução das desigualdades educacionais por nível socioeconômico modulada por cor e raça e gênero, que é uma proposta do professor Chico Soares, que eu acho assim, super interessante. E, para terminar, não tem sentido usar a redução das desigualdades educacionais ao mesmo tempo como condicionalidade, ao mesmo tempo como resultado. No meu entendimento, colegas, é resultado. Condicionalidade seria, por exemplo, o que também foi introduzido como um princípio na Constituição brasileira pela Emenda Constitucional 108, o exercício da função redistributiva por todos os entes federados, por todos os estados e por todos os municípios em relação às suas escolas. Isso é uma condicionalidade. Tem ou não tem ação redistributiva? Agora, reduziu ou não reduziu a desigualdade? É resultado, né? Então, olha, eu termino fazendo uma grande convocação para vocês. O governo federal, aliás, eu acho que é a última e a próxima. O governo federal já criou, por uma portaria da Secretaria Executiva agora no dia 9 de março, um mês e pouco, um GT para realizar estudos visando a atualização da lei do Fundeb. Ele é formado por 7 integrantes do MEC, incluindo o INEP e o FNDE. Ele tem prazo para 12 meses e deve ter reuniões semanais. Eu sei que as reuniões já começaram e ele pode convidar participantes, né, entidades e especialistas para participar das suas reuniões. Eu sei, por exemplo, que a consultoria legislativa do Congresso, da Câmara dos Deputados, já teve uma reunião com esse GT. Então, olha, acompanhar, a gente não sabe ainda o que já concluíram ou que estudos estão fazendo, não tem ainda divulgação disso, mas acompanhar o debate sobre a atualização da lei do Fundeb nesse ano é um desafio colocado para todos nós, porque não dá para continuar tendo questões tão complexas como as condicionalidades do VAR e os critérios de distribuição desses recursos. Muito obrigada. Eu vou ter que sair em 5 minutos. Se tiver alguma pergunta, posso responder ainda.